Oi, tudo bem? Meu nome é Frederico Bender e hoje eu estou aqui para apresentar um sistema fuzzy que meu grupo fez para fazer a avaliação de um imóvel. Meu grupo é eu, o Brian e o Miguel. Então, a gente tem o seguinte problema. A gente tem a entrada de dados, que é o tamanho de um imóvel em metros quadrados, e a qualidade desse imóvel, que é um valor entre 0 e 10. E dados esses valores, a gente quer fazer um sistema fuzzy para classificar esse imóvel com uma faixa de preço, dar um valor para ele, no caso. Então, a gente tem o seguinte algoritmo que foi feito em Python, e a gente começa importando algumas bibliotecas que vão ser utilizadas para fazer esse processo. Aí a gente tem a criação dos conjuntos fuzzy, a gente vai criar uma variável de tamanho, uma de qualidade e uma de valor. Aí a gente tem que o tamanho vai variar de 20 a 350 metros quadrados, a qualidade é o valor entre 0 e 10, e o valor que a gente vai estimar são valores na faixa de 50 mil a 1.000 vezes 1.000, que daria 1 milhão no caso. Então, é 50 mil reais a 1 milhão de reais, são os valores de imóveis de saída. Tá, para fazer isso, a gente primeiro começa criando as funções de pertinência associadas para cada conjunto de cada variável, né? Então, a gente cria aqui três funções de pertinência triangulares, isso aqui é de forma automática, então ele vai criar de forma equidistante três funções para qualidade. A gente também cria quatro funções para o tamanho, então a gente tem um conjunto para o kitnet, um conjunto dismal que é pequeno, um conjunto average, que é a média, e tem o tamanho big, que seria o tamanho grande, né? Esses conjuntos são funções trapezoidais, porque a gente está usando aqui o trapMF. Aí os valores em x são representados aqui dentro. Então a gente tem um trapézio que vai de 20 em x, e ele sobe até o máximo no mesmo ponto. Aí ele vai reto para o lado até o ponto 35, e do 35 até o 45 em x, ele vai fazer a descida. A mesma coisa vale para os outros valores. Então são os valores em x do trapézio, tá? Porque em y é automático, é um trapézio onde vai ser a base, as duas alturas e a outra base, certo? Aí, por último, a gente tem ainda a definição dos valores. Então, a gente tem cinco conjuntos aqui. A gente criou o preço baixo, um preço baixo médio, alto e um preço muito alto. Aí também são funções trapezoidais, né? Funções de pertinência trapezoidais com o mesmo aspecto, certo? Quando a gente tem esses valores, a gente consegue já fazer o processo de fosificação, que é a conversão dos valores de entrada para um valor entre 0 e 1. Então, é para isso que serve essa parte, certo? Segunda parte, a gente tem que criar regras. Então, a gente olhou vários imóveis aqui em Rio Grande e a gente tentou criar um conjunto de regras para o algoritmo funcionar de forma mais correta possível. A gente tem, por exemplo, aqui, que se o tamanho for um kitnet e a qualidade do imóvel for ruim, que é poor, então o preço tem que ser, o preço que está inferindo tem que ser sobre o valor baixo, né? Agora, por exemplo, se a gente tem um tamanho grande e uma qualidade ruim, o preço já vai ser alto, né? A gente tem várias regras aqui, se fizer uma análise bem por cima, dá para ver que a gente está dando mais prioridade para o tamanho do imóvel do que para a qualidade dele, né? Obviamente, quanto mais metros quadrados, mais caro fica. E o acabamento também influencia, mas ele tem menos influência do que o tamanho propriamente dito, né? Então, depois de criar as regras, a gente pega e passa para uma variável de controle, e essa variável de controle vai ser utilizada para fazer o algoritmo funcionar depois, é onde a gente vai executar, certo? Tá. Com as regras criadas e os conjuntos propriamente ditos já feitos, a gente tem que pegar as variáveis de entrada. Então, a gente pega aqui o input, que é o tamanho e a qualidade, como a gente disse, que é um valor entre 20 e 350 para a área, né, do imóvel, e a qualidade pode ser um valor entre 0 e 10. Deu? A gente tem as variáveis de entrada, a gente já tem os dados necessários aqui em cima para fazer a conversão dos valores, a fosificação, e a gente tem também as regras para fazer a inferência. Então, o que falta é a gente rodar. Então, o typing.compute aqui ele executa o algoritmo que é esse sistema fuzzy, né? Aí, o retorno, que é a defosificação, a parte que ele retorna para o valor numérico depois, é feito através do método do centroid. Então, ele vai usar essas regras aqui para ceifar os conjuntos que estão sendo inferidos, e os conjuntos que sobraram vai ser pego o centroid para retornar o valor que a gente quer desse imóvel, certo? Então, não tem mais muita coisa. Aqui embaixo a gente faz uns prints, né? Então a gente pega a localização no Brasil aqui, e essas linhas aqui são para fazer
uma amostra mais bonitinha do número na tela, né? Botar os pontinhos a cada 3 algarismos e tudo mais. E ainda a gente colocou aqui embaixo algumas funções de plot para mostrar na tela os resultados de forma gráfica, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. A gente tem aqui uma imobiliária de Rio Grande. A gente está olhando preços aqui, tem vários preços, tem vários apartamentos. Aí a gente pega um aleatório aqui, tanto faz. Vamos pegar esse aqui, vamos dar uma olhada. É um imóvel com uma localização bem boa, com 3/4 suíte, ele é bem grande, né? Vamos olhar as fotinhos aqui. Então a gente vai ter que pegar, a primeira coisa é o tamanho. A gente olha aqui, tem 137 metros quadrados, né? Beleza? E agora a gente tem que dar uma avaliação para ele para conseguir botar no algoritmo para ele recomendar um preço. Vamos olhar, bom, o piso aqui está bem bonito, uma madeira está aparentemente bem boa. A janela parece um pouco antiga. Aqui o piso também está muito bonito, tá um apartamento bem bom. Que as cortinas da janela também estão meio antigas. A parte que fica a lavanderia tá meio feia, o piso tá meio velho, meio acabado. A cozinha também tá, nossa, muito velha. Se olhar o jeito que tá, tem gente que é mais moderna, por exemplo, não ia gostar tanto. Eu acho que, olha, essa porta também não é uma porta de muita qualidade, mas os cômodos internos estão bem bons. Então eu daria algo em torno de 5,5, mas essa qualidade pode variar de pessoa para pessoa, certo? Então, lembrando, 137 metros quadrados. Vamos executar o algoritmo para ver o que ele recomendaria para esse imóvel. Então a gente rodou. Aqui ele vai pedir o valor, 137 metros quadrados. A nota que eu quero, 5,5, seria a minha avaliação, né? Então ele estimou aqui o valor de 295 mil para o imóvel e um aluguel que seria o estimado se tu quisesse alugar esse lugar, né? O aluguel a gente só pegou um cálculo ali que é 0,4% do valor do imóvel. Isso é bastante utilizado pelas imobiliárias para dar um aluguel, né? Então, 295 mil, se olhar aqui, ele está pedindo 310. Chegou a um valor bem próximo, então ficou bem bom. Só que esse valor ele pode variar de acordo com a nota, né? Tem que lembrar que esse sistema foi feito pelo nosso grupo e a gente criou as regras e os conjuntos baseado na nossa opinião sobre esse problema. Então, a gente gerou também alguns gráficos aqui. Então, a gente pode olhar aqui, ó. A gente tem os conjuntos para o tamanho, a gente tem, lembra que tem o kitnet, então esse é o trapézio que representa ele. A gente tem o conjunto que representa o imóvel pequeno, o médio e o grande. Então a gente tentou dar uma avaliada mais ou menos o que era a nossa visão sobre kitnet pequeno, médio e grande. Então o kitnet ficou algo em torno de 20, 30, 40 metros quadrados, que é um apartamento bem pequeno. Aí o pequeno já é um apartamento um pouco maior. Não é um kitnet, né? Ele já tem mais de um cômodo, então seria algo no mínimo ali, uns 30 metros quadrados até uns 75. É um apartamento pequeno, né? Com 2 quartos no máximo. Um apartamento médio já começa a variar ali entre 75 até uns 150 metros quadrados. Já é um apartamento de um tamanho bem bom, né? Acho que é na média. Um tamanho que muito suficiente. Acima disso, acho que todo mundo vai concordar, assim, ali entre 140, 150 para cima, é um apartamento muito grande. É muito grande, não tenho o que dizer sobre isso. Vai ter muitos cômodos, vai ter tudo que tu precisa, acho que até demais, né? Enfim. E a gente ainda tem o conjunto que a gente falou antes da nota. Então a gente tem 3 conjuntos aqui, que é o ruim, o médio e o bom. E isso aqui ficou de forma linear, porque tem que ser linear, é uma avaliação entre 0 e 10, né? O 10 é o dobro de 5, então tem que ser algo linear, não tem que nem as noções de tamanho de imóvel que variam de acordo com cada pessoa, né? Então a gente julgou melhor fazer de forma linear essa avaliação desses conjuntos, certo? E faltou ainda mostrar o conjunto final, que é o conjunto dos preços. Então, o que a gente considerou como preço baixo seria algo até esse ponto, o preço médio baixo é algo que está interseccionando aqui, aí o preço médio já vem para esse lugar, o preço alto e o muito alto, né? Então, a gente julgou que essa era a melhor maneira da gente criar, de acordo com as nossas noções, né? E vocês podem ver que aqui, onde está essa linha preta, é o centroide entre essas duas figuras, né? Provavelmente, quando vocês olharem as regras para esses dados, vocês vão ver que somente esses 2 conjuntos foram inferidos com algum valor acima de 0. Então, eles cortaram aqui e aqui esses 2 conjuntos. Os outros conjuntos foram cortados em zeros, então são eliminados. E daí a gente pega o centroide dessas duas figuras que sobrou e marca. Esse centroide é o resultado, que é os 295 mil. Bom,
É isso, é um algoritmo bem legal, acho que está bem explicado. Qualquer dúvida vocês podem mandar para a gente, que a gente vai resolver e vai responder para vocês. Eu vou deixar na descrição um link para o relatório e para o algoritmo. Muito obrigado por assistir.